Olá pessoal, Francisco Maciel, psicólogo clínico, professor universitário, aqui no Toques do Chico, esse canal no YouTube que tem a finalidade de discutir saúde mental. Hoje eu resolvi falar de um assunto que particularmente eu gosto muito e que é um assunto que ronda muito a clínica e que parece que tem rondado muito as nossas discussões em sociedade quando a gente pensa em épocas de politicamente correto. Vamos falar de sexo? Sexo. Sexo é um assunto bom, né? É um assunto bom de fazer, é um assunto bom de falar, mas é um assunto difícil da gente discutir com a seriedade e ao mesmo tempo com a leveza e a propriedade que esse assunto necessita. E hoje eu resolvi trazer aqui para que a gente discuta um pouquinho uma distinção entre duas coisas que muitas vezes são confundidas. Se no nosso primeiro vídeo eu falei da diferença entre atitude e comportamento, que muitas vezes são assuntos trabalhados como sinônimos, embora não sejam, hoje eu resolvi conversar com vocês sobre a diferença entre sexo e gênero. O que será que é uma coisa e o que será que é outra? Será que há diferença? Claro que há. Quando a gente fala em sexo, a gente está falando de aparelhamento biológico. A gente está falando de pênis, vagina, intersexo para seres humanos que são intersexuados. Sexo, então, é algo de uma dimensão anatomofisiológica. A gente nasce com o sexo. Agora, gênero não tem relação direta com o sexo. Se o sexo é biológico, o gênero é uma construção sociohistórica. E é uma construção sociohistórica que depende do momento que a gente vive, da cultura em que a gente está inserido, depende de relações de poder que são estruturadas, depende do que se espere como correto, como adequado ou não adequado em cada tempo, em cada cultura, em cada momento social. Gênero corresponde àquilo que se espera do universo masculino e do universo feminino em cada tempo e em cada cultura. Grosso modo, poderíamos dizer, por exemplo, que dentro da nossa cultura latina, se espera que homens sejam viris, que homens sejam agressivos, que homens falem grosso, que homens paguem conta, que homens se posicionem em situações de dificuldade, que homens tomem a frente em decisões. Quando pensamos em mulheres dentro dessa mesma cultura, se espera muitas vezes que mulheres sejam carinhosas, afetivas, amáveis, dóceis, vaidosas, preocupadas com crianças, que se submetam muitas vezes a decisões masculinas. Isso tudo é da ordem do gênero, porque gênero não é algo com o qual nascemos. Gênero é uma construção. Se aprende o que se espera de um homem, se aprende o que se espera de uma mulher. E mais do que isto, essas duas noções se colam porque em função do nosso sexo biológico, se espera que um homem tenha determinado tipo de gênero e que mulheres tenham outro determinado tipo de gênero. E aí há um embaralhamento terrível, porque se cria um sistema binário no qual se espera que homens ajam e sejam de determinada forma e que mulheres ajam e sejam de determinada outra forma. Só que aí a gente começa a discutir uma questão muito mais importante, que é assim, e o que são masculinidades e o que são feminilidades? Porque há muitos homens que são mais afetivos, que são mais sensíveis, que são mais dóceis, que choram muito mais que mulheres. Como há mulheres que são muito mais diretivas, muito mais determinadas, muito mais agressivas do que muitos homens. E quando nós colamos sexo e gênero, dizendo que em função do sexo biológico se espera que eu tenha um determinado gênero que é concebido como próprio de um universo e não de outro, eu estou alijando, eu estou privando que várias pessoas de determinado sexo que não são possuidoras de características atribuídas àquele sexo fiquem num limbo. Por quê?
o nosso gênero não tem necessariamente que se calcar e se construir em função do nosso sexo. E para embaralhar ainda mais essa história, poderíamos trazer dois outros conceitos, que são os conceitos de orientação sexual e o conceito de prática sexual. Poderíamos falar que há uma relação entre sexo, gênero, desejo e prática sexual. O desejo é a orientação sexual do ser humano. O desejo é aquilo que eu sinto por outra pessoa. Há pessoas que sentem desejo por pessoas de sexo oposto, há pessoas que sentem desejo por pessoas de mesmo sexo, há pessoas que sentem desejo pelas duas categorias, homens e mulheres, há pessoas que não sentem desejos. E além do desejo, que é a orientação sexual, existe a questão da prática sexual. Com quem é que eu coloco em prática? Com quem é que eu materializo o meu desejo? Quando eu junto esses quatro aspectos, se espera que nós tenhamos uma relação igualitária e uma relação congruente entre esses quatro fatores. Se espera que homens, portadores de sexo masculino, com gêneros talhados por masculino, ou seja, aquilo que se espera conceitualmente do universo masculino, pratiquem sexo e tenham desejo por pessoas de sexo oposto ao seu. E com as mulheres a mesma coisa. Se espera de mulheres que tenham um sexo feminino e que tenham um gênero talhado por feminino, que elas tenham desejo por pessoas do sexo oposto, no caso homens, e que pratiquem sexo com pessoas do sexo oposto, no caso homens. Esse seria o mundo dos sonhos. Esse seria o mundo ideal para uma sociedade que concebeu como adequado que esses quatro fatores viessem de forma ordenada: sexo, gênero, desejo e prática sexual. E quando isso não vem casadinho desta forma? E quando eu tenho pessoas cujo gênero não é talhado para o sexo ao qual correspondem e cujo desejo e a prática sexual também não se alinham. Ou seja, e quando eu tenho mulheres que têm um gênero muito mais masculinizado do que feminilizado e cujo desejo se direciona, por exemplo, para pessoas do sexo oposto, mas cuja prática se dê com pessoas do mesmo sexo. Embaralhou tudo, ficou tudo difícil, tudo confuso. Ô Chico, pera lá, pegou pesado agora, tá tudo muito complexo. Porque a sexualidade é algo extremamente complexo. Da mesma forma que eu posso ter um sexo masculino, ter um gênero talhado como masculino, desejar alguém do sexo oposto e praticar sexo com uma pessoa do sexo oposto, eu também posso embaralhar tudo isto. E eu posso ter um sexo masculino com um gênero que seja mais talhado para o feminino, desejar alguém do mesmo sexo ou de sexo oposto e praticar este sexo com alguém do mesmo sexo ou sexo oposto. Porque as coisas não são lineares, nem são tão congruentes assim. Porque sexualidade é algo que não é congruente e nem é linear. E é por isso que sexualidade tem relação direta com poder. E é por isso que sexualidade é uma coisa que é tão difícil ainda hoje, em 2019, de ser discutida. Eu só comecei a trazer questões que aguçem as nossas imaginações, que tragam outras questões. Vamos continuar discutindo isso? É importante falar de sexo. A gente precisa falar de sexo. Uma vida saudável corresponde a uma vida sexual saudável, que passa por quebrar paradigmas, que passa por entender todas essas contrariedades que compõem a nossa realidade. A minha, a sua, a nossa, a de todo mundo. Boa noite. Olá, se inscreve no canal Toques do Chico.
dá like, é legal. Deixa ativado aquele botãozinho lá que mostra quando um vídeo novo é postado. Manda dúvida, manda reflexão, manda incômodo. Abraço, beijo, até a próxima.